o nome do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, você é muito bem-vindo aqui para nos acompanhar nessa live, na palavra do Senhor, para nós meditarmos todos juntos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa estender as mãos a todos nós e nos abençoar, porque estamos na casa do Cordeiro, na noiva do Senhor, para que nós venhamos meditar, orar, buscar e adorar o nosso Deus Todo-Poderoso e meditar na palavra dele, que é viva e eficaz. Você está sendo convidado para que você esteja conosco para meditar na palavra do Senhor. Eu quero já iniciar fazendo uma oração e depois nós estaremos já meditando em Salmos capítulo 16, versículo 1 ao versículo 11, com a pastora Glória, em nome de Jesus. Fecha teus olhos, curva sua cabeça em nome de Jesus e vamos orar. Pai maravilhoso, Pai de poder e glória, Pai todo-poderoso, nós te amamos, te adoramos, te glorificamos e te exaltamos, Senhor. Pedimos ao Senhor que em nome do Senhor Jesus Cristo receba o nosso louvor, a nossa oração, receba, Senhor, o nosso culto, que chegue tudo suavemente ao teu trono, Senhor, que o Senhor possa estender as mãos a todos nós, a humanidade, tanto que nós precisamos da sua misericórdia, do perdão dos nossos pecados. E aqui nós se rendemos ao Senhor, Pai, se rendemos, meu Pai, e confessamos, meu Deus, que realmente somos fracos e pecadores e precisamos da sua misericórdia. O Senhor possa estender as mãos a todos nós, Senhor, e nos perdoar, Senhor, de todos os nossos pecados, nossas falhas, de tudo aquilo que nós fizemos ou falamos que desagradou o teu coração. A última coisa que nós queremos nessa vida, Senhor, nessa vida de crente que nós vivemos, nessa vida, Senhor, meu Deus, de pregar o Evangelho, a palavra do Senhor, é desagradar o Senhor, desagradar o teu coração, porque é o Senhor que está com o plano da salvação sobre nossas vidas, é o Senhor que está com o nosso propósito, é o Senhor, Pai, que está nos guiando, e nós dependemos completamente do Senhor. Nossas vidas estão entregues nas tuas mãos, em nome de Jesus. Que tudo seja conforme a tua vontade, o teu querer, que tudo seja conforme a sua direção. Nós te pedimos e já te agradecemos essa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar então. Você que trouxe a sua Bíblia, está aí com a sua Bíblia, você que está aí com o seu iPad, seu celular, abre lá no aplicativo. No aplicativo em Salmos capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 11, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje o nosso tema é poderoso, irmãos. Como todos os nossos temas, a ressurreição do homem. Aleluia. Nós vamos aprender hoje em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos ler aqui então em Salmos 16, que é um hino de Davi, que diz assim: O Santo de Deus, glória a Deus. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos, e muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre à minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção.
Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a pastora Glória, minha esposa, em nome de Jesus. Irmão, que chama a atenção aqui, que vai ligar com o nosso tema de hoje, a ressurreição do homem, é que aqui o salmista já está falando, o salmo de Davi já está falando em Salmos, aleluia, pois não deixará a minha alma na morte e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, aleluia. E um pouquinho antes, no versículo 9, alegra-se pois o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte e nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. O que ele quis dizer com isso, o salmista? Ele já quis dizer isso a respeito da ressurreição do homem, da ressurreição de todos nós, aleluia, porque o próprio Jesus falou que ele veio buscar a sua noiva, nós estaremos ressuscitando com ele, aleluia, glória a Deus. Então o Senhor, que já nos prometeu isso e já nos mostrou isso, devemos nos preparar nos tempos de hoje, nos tempos de amanhã e nos tempos de sempre, nos preparar se nós queremos realmente ressuscitar como Jesus ressuscitou, porque ele disse que nós vamos ressuscitar como ele ressuscitou, aleluia, para a vida eterna. Só entraremos na vida eterna, só entraremos no reino de Deus se nós formos transformados da água e do Espírito, como Jesus falou para Nicodemos lá em João 3, capítulo 15, João 3, perdão. Então, você que está nos acompanhando e você que está ligado nessa live, o que você analisa e pensa a respeito da ressurreição do homem? Como que você está vendo isso, enxergando isso? Eu, pelo menos, estou enxergando como uma esperança e quero que aconteça comigo, aleluia. Para isso nós temos que andar santo, porque Jesus falou assim: seja santo como eu sou santo, aleluia. Então ele falou: seja alegre como eu sou alegre. Não falou isso. Ele falou: seja santo como eu sou santo. Então, para que nós entremos lá no reino, glória a Deus, passemos pelo tribunal de Jesus Cristo, carimba o nosso passaporte para entrar no reino de Deus, nós temos que ser santo. Como assim, pastor? Como assim nessa terra? Como assim nesse cotidiano nosso? Irmão, Deus sabe que nós somos fracos e pecadores, só que nós temos que fugir da presença do diabo, porque é ele que nos leva ao pecado. É ele que vai mentir para nós, é ele que vai nos conduzir, aleluia. As setas malignas vêm dele. Ele quer tirar você da presença de Deus. Ele não quer que você adore a Deus, ele quer que você adore a ele. Por isso que ele está a todo momento, todo instante, a derredor de todos nós, pronto para nos tragar, para que nós venhamos a pecar, para que nós não venhamos entrar no reino dele, no reino de Deus, porque ele já está lá no inferno, né? Já foi jogado para o inferno. Então, o que ele quer é que nós não subamos para o reino de Deus. É isso, só isso. Então, para isso, irmãos, para isso, nós temos que nos preparar, como o salmista está falando aqui: guarda-me, ó Deus, porque em ti eu me refugio. Então nós temos que nos refugiar todos os dias de nossa vida no Deus Todo-Poderoso, aleluia. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, não é assim? Conhecereis a verdade vos libertará. Então tudo isso, irmão,
que é dito na palavra do Senhor, nós temos que pôr em prática. Nós temos que pôr em prática porque tem uma promessa para todos nós da ressurreição do homem. Aleluia. Isso vai ser um momento VIP, um momento maravilhoso, quando o Senhor Jesus Cristo vir pela segunda vez, que Ele vai vir através das nuvens, Ele nem vai descer na terra, para levar a sua noiva, e nós estaremos dentro da noiva. Então, irmão, nós vamos subir com o Senhor Jesus, para depois nós possamos descer com Ele, aleluia, para julgar toda a terra. Então, irmãos, haverá ranger de dente, tribulação, tudo isso está escrito na Bíblia, e tudo isso está nos informando, para que nós tomemos cuidado e para que nós venhamos realmente nos refugiar para o Senhor. Davi já falava isso lá no Antigo Testamento, há 2000 anos atrás, até 3000 anos atrás. Ele já sentia, o Espírito Santo já usava ele, para que ele possa entender a respeito desse reino, dessa existência, dessa vida eterna. Então você e eu temos que nos preparar. Você e eu, nós temos que meditar na palavra. Você e eu temos que olhar na palavra, ler a palavra e receber a revelação do Espírito Santo. Quer ver uma coisa? Abre comigo lá em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Aleluia. Abre lá por favor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 ao versículo, nós vamos passear na palavra do Senhor, até o versículo 58, nós vamos passear, para que realmente nós venhamos a entender o que o Senhor quer de nossas vidas, aleluia, e para onde que nós temos que ir, para onde que nós temos que buscar, para onde que nós temos que estar na presença de Deus, aleluia. Enquanto você procura aí, eu vou procurando aqui uma passagem que eu quero falar para todos vocês. Aleluia. Glória a Deus. João capítulo 3. Quando Nicodemos foi visitar Jesus, Jesus falou categoricamente. Aleluia. Ele falou categoricamente, para que possa, ele diz assim no versículo 3, a isto respondeu Jesus, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ele vai mais longe ainda, no versículo 5, ele diz assim: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quer dizer, a primeira que ele fala no versículo 3, ele já diz: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando nós nascemos de novo, que aceitamos Jesus como único suficiente salvador de nossas vidas, nós já vemos o reino de Deus, começamos a confiar, a crer e a buscar na fé, uma fé inabalável para essa existência, para que vai acontecer. E depois no versículo 5 ele fala assim: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Deu para entender, irmãos? Por isso que aqui já no capítulo 15 de 1 Coríntios, que Paulo escreve, Paulo também dirigido pelo Espírito Santo, diz assim: a ressurreição de Cristo, o penhor da nossa ressurreição, quer dizer, o nosso direito à ressurreição.
a ressurreição de Cristo foi um exemplo, aleluia, um exemplo vivo, um exemplo que até hoje ecoa no mundo inteiro, em todas as línguas, no planeta Terra, ou até no primeiro céu, no segundo céu, tem até o terceiro céu, aleluia. Então esse penhor da nossa ressurreição é um direito nosso, é algo que o Senhor está dizendo que nós podemos também. A morte que Jesus venceu, nós também venceremos. Então não precisamos ter medo da morte, porque após a morte nós teremos a ressurreição, vamos ser ressuscitados, aleluia, com o corpo glorificado como o de Jesus, e estaremos lá com Ele. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, e isso está escrito na Bíblia. Se nós vermos, toda a Bíblia já nos mostra, já não abre nossos olhos, nosso coração, nossa alma, nosso espírito, aleluia. O Espírito Santo também nos direciona, que existe, e que tem, e que nós vamos para lá. Senão Jesus, quando foi assunto ao céu, Ele não falou assim: fiquem reunidos em um lugar aqui em Jerusalém, que eu vou pedir para o meu Pai mandar um consolador para vocês, para que vocês não fiquem órfãos. Só que Ele falou também que Ele ia subir e preparar o quê? Preparar a mansão para todos nós, preparar um lugar para que nós ficamos junto com Ele. Porque Ele nos comprou com sangue. Ele pediu para o Pai, Ele nos comprou com sangue. Nós somos propriedade dele, legítimas. Por isso que nós temos o penhor da nossa ressurreição. O penhor quer dizer um direito. Nós temos um direito de ressurreição. Agora, quem merece e quem pode ter essa ressurreição? É aquilo que falou lá em João 3, que Jesus falou para Nicodemos, aleluia. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, e quem não nascer da água do Espírito não vai entrar no reino de Deus. Então são duas estradas, são duas atenuantes que nós temos que lutar aqui na terra para alcançar. Veja bem, Jesus fala para Nicodemo: quem não nascer de novo. O que é nascer de novo? Você confessar Jesus como único e Salvador de sua vida, ser batizado nas águas, depois buscar o batismo do Espírito Santo, aleluia, e você permanecer, receber aquilo e permanecer firme na fé, esperando a volta de Jesus. É isso. Então quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. E quando você nasce de novo, você começa a ver o reino de Deus, se preparar aqui na terra para o dia que Jesus voltar, para nós subirmos com Ele. E em seguida Ele fala assim: quem não nascer, em verdade, eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não vai entrar no reino de Deus. Quer dizer, primeiro você vai ser batizado nas águas, você vai aceitar Jesus como único e Salvador, e depois no decorrer que você estiver meditando na palavra, estiver dentro da igreja, estiver fazendo a vontade do Senhor, fazendo a obra, e tendo a fé, aleluia, não pecando, então você nasceu da água e do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não vai entrar no reino de Deus. Aleluia. Deu para entender agora? E aqui é na ressurreição de Cristo, o penhor da nossa ressurreição. Irmãos, Paulo explicando já para você e para mim, e para aquelas pessoas há 2000 anos atrás, ele diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Ele está falando, esse evangelho que ele anuncia e que nós estamos anunciando hoje aqui, é para você receber
e perseverar nele. Aleluia. Porque aqui ninguém está falando abobrinha, ninguém está falando nada. Nós pedimos para você abrir a Bíblia. Nós pedimos para você abrir 1 Coríntios capítulo 15. E nós estamos lendo em cima do altar. Aleluia. Com a revelação do Espírito Santo. Para que você possa perseverar na palavra de Deus. Por ele também sois salvos. E se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Aleluia. É a palavra, irmão. Não existe. O caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o que? Ele é o verbo. Ele é o verbo que desceu do céu. Não é assim? Não está escrito na palavra? Ele é o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É Jesus. Então toda a palavra é voltada no nome de Jesus. Versículo 3: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Você acredita nisso? Que Jesus morreu por causa dos nossos pecados, segundo as Escrituras. Está escrito. Aconteceu. A mensagem da cruz nos traz a revelação e a certeza que realmente aconteceu. E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Você acredita nisso? E ressuscitou ao terceiro dia. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Foi sepultado na sexta-feira, passou o sábado aleluia, que nós falamos, e depois no domingo ele ressuscitou. Aleluia. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Esses que estão dormindo, é quando Jesus vem buscar a sua noiva, vão subir. Aleluia. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois perseguia a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Aleluia. O que ele quer dizer? Que toda pregação que é pregada, nós temos que crer, desde que seja a palavra genuína, desde que seja a palavra da Bíblia, a Bíblia Sagrada. Aleluia. Ora, se é corrente, prega-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Ei, tem gente que fala que não há ressurreição de mortos. Morreu, acabou. Para nós crente não. Morreu é o início de uma vida eterna para o reino de Deus. Aleluia. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos todos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, se é certo que os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou.
Porque ele não veio como homem aqui na terra, e não morreu, não foi crucificado, e não foi sepultado, como qualquer homem, qualquer ser humano. Mas só que a diferença é que ele já ressuscitou, para mostrar para todos nós que também, se nós praticarmos e cremos nele, nós vamos ressuscitar também. Você crê nisso? De todo o teu coração? De todo o teu entendimento? Hein, crente? Você acredita nisso? Você está pronto para se preparar para ressuscitar? Então, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Aleluia. Quer dizer, se você não entender essa palavra, e você também não dá crédito e não acreditar em Jesus Cristo, que ele ressuscitou, foi morto, foi pregado na cruz, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Se você não crê, aleluia, você vai permanecer nos vossos pecados. Aleluia. É aquela pessoa que quer viver pecando, sem um pensamento que realmente Jesus nasceu, morreu, foi sepultado e ressuscitou. É aquela pessoa que não acredita, não quer acreditar, mas nas horas que passa pelo aperto, nas horas que passa pela dor, nas horas que precisa mesmo, que nem Paulo, que perseguia as igrejas, depois que ele caiu lá, quando o freche de Jesus encontrou ele, caminho para Damasco, ele ficou cego 3 dias, ele orou, se arrependeu dos seus pecados, e Deus o levantou para pregar para os gentios. Aleluia, glória a Deus. Então, meu irmão, não adianta você falar: eu não acredito, eu vou viver do jeito que eu vivo, eu vou fazer tudo que eu preciso fazer, porque não existe nada disso. Ressurreição, não existe nada disso. Ninguém está te obrigando a você acreditar. Aleluia. Agora, na hora que você estiver vivendo nos dias de hoje, e você passar por um aperto, você passar por uma situação que você não queria passar, uma doença de câncer, ou então o livramento de um assassinato, né? Ou uma prisão, você vai lembrar. Você vai lembrar das coisas que foram faladas, das coisas que ecoam nas redes sociais, as pregações, ou alguém já um dia falou para você, algum amigo seu, ou sua mãe, ou seus parentes, ou você já ouviu isso, foi contra inclusive, né? Já ouviu isso nas pregações, já ouviu isso aí nas redes sociais, nos podcasts da vida aí. Você já teve um encontro, porque não tem nenhum que está na terra que não conhece a Deus, que não conhece a Bíblia. Todos conhecem, todos sabem que existe. Então, da mesma forma que Paulo, pela dor, cego 3 dias, retornou para Deus, para Jesus, e foi fazer a obra, cheio do Espírito Santo, pode acontecer com você também. Porque Deus levanta as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. E às vezes você é uma pessoa que nunca acreditou, mas depois você vai dar testemunho, que nem Jó deu testemunho: antes eu só tinha ouvido falar do Senhor, mas agora eu te conheço. E Deus gosta muito desses que não acreditam. Deus gosta muito desses que vivem no pecado. Sabe por quê? Ele ama o pecador, aquele que não acredita, mas ele não ama o pecado.
Então ele vai pegar você e vai arrancar tudo aquilo que ele fez com Paulo, todo o seu passado, e vai levantar você para ser um pregador, um testemunho dele. Antes eu não acreditava em Deus, não acreditava em nada, pois hoje eu estou algemado com Jesus Cristo. Hoje, viver a Cristo, morrer é lucro. Aleluia. Hoje eu ando com a mente de Cristo. Aleluia. Hoje eu não vivo mais em mim, quem vive em mim é Cristo, e ainda dá glória a Deus. Aleluia. Foi o que aconteceu com Paulo. Então, irmãos, nós somos seres humanos, nós temos direito de pensar o que nós quisermos pensar, nós temos o direito de aceitar ou não aceitar, nós temos o livre-arbítrio. Mas eu só posso te dar uma orientação, e te dar um conselho. Começa a procurar esse Deus enquanto é tempo. Provavelmente não vai dar tempo de se arrepender. Todos falam a respeito do ladrão da cruz, se arrependeu no último momento, mas ele estava pregado, ele estava ali amarrado na cruz. Ele sabia que ele tinha que morrer, ele vai morrer ali, foi condenado. Todos falam de Davi, que fez o pecado começado, né? Mandou Urias na frente, tal, da guerra, mas se arrependeu amargamente, mas a espada não saiu da casa dele. Aconteceu de tudo de ruim na vida dele. Até o filho queria matar ele, o mais velho. Aleluia. Então, tudo isso que as pessoas tiram como base, achando que pode também fazer isso, então vai, faça, para você ver se você vai aguentar como esses homens tiveram que aguentar. Você pode até vir, mas que você vai ter uma correção, você vai ter uma correção, vai, com certeza. Então aqui na palavra do Senhor, como ele diz, tal, no versículo 18, e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Aleluia. Eu não me limito só nessa vida aqui que eu estou vivendo, eu já estou vivendo, aleluia, a vida eterna. Eu já estou vivendo o reino de Deus. Eu já estou vivendo o que o Senhor está falando na palavra do Senhor. Eu já não sou mais cidadão da terra. Eu já procuro, com todas as minhas falhas, com toda a minha ignorância, minha fraqueza, eu procuro viver 100% essa fé, essa ressurreição dos homens, do homem que sou eu também, para ter um encontro com Cristo, para ver Ele como Ele é. Aleluia. É isso que Ele está fazendo lá no céu, no reino, preparando as moradas. Ele vem buscar todos nós pessoalmente. Ele vai mandar anjo, não vai mandar nada não. É Ele que vai vir buscar. Ele quer pegar, Ele quer levar nós pessoalmente para Ele. Aleluia. Tanto é que Ele pediu para o Pai mandar um Consolador, para que ninguém fique órfão. Se você quiser experimentar, ora, busca,
Pede para o Espírito Santo te ensinar, te mostrar o caminho. Abraça Ele e anda com Ele. Ele vai te ensinar tudo, vai te mostrar tudo. Ele vai te consolar nos momentos mais terríveis e tristes da sua vida. E esse versículo 19 fala muito bem isso aqui. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida que nós vivemos, essa vida terrestre, somos o mais infeliz de todos os homens. Aleluia. É verdade, irmãos. Se nós não tivermos uma esperança após a vida, veja o que está acontecendo no mundo inteiro. É o que está escrito na Bíblia: guerra, rumores de guerra, terremotos, maremotos. Mas ele disse que ainda não é o fim. A disputa pelo poder, mas ele disse que ainda não é o fim. Entendeu? Por isso que nós temos que acreditar. Se você acreditar e ter a fé e a esperança, você vive feliz aqui nessa terra. Você vive tranquilo. Todos os problemas vão ficar aí. Tudo que você está passando hoje em dia é porque é permitido. É para passar mesmo. Aleluia. Porque é o plano e propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida. Então quando eu estou na dificuldade, quando estou passando alguma dificuldade, eu lembro do meu Deus. Eu vou ler na Bíblia, eu vou ver uma situação, eu vou e sempre sai a revelação. O Espírito Santo revela. Aleluia. E é isso que é importante para nós aqui na terra. É nós cremos na ressurreição, é nós cremos na ressurreição do homem, é nós cremos que nós vamos ressuscitar, como Jesus ressuscitou, e nós vivemos na esperança, na perseverança, no amor, na fé e na obediência. Obediência a tudo, a palavra. Aqui já está dizendo que a nossa ressurreição é o penhor da nossa ressurreição. Nós temos direito. Ele não está brincando. Ele não falou isso por falar. Ele falou para que todos nós não deixemos de crer, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, irmãos. É Ele que dá a vida. Quem perde a sua vida por mim, achará. O que você quer mais? Glória a Deus. Cristo, as primícias que dormem. Vamos lá, versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. Olha que maravilha. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Meu Deus. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Por que todos morreram em Adão? Porque Adão pecou lá no jardim. Ele não obedeceu. Ele e a Eva pecaram. Então o pecado nós carregamos também, todos nós. Somos gerações dele. E agora Cristo vem e fala: eu vim porque assim como Adão todos morrem,
assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, se nós cremos em Cristo, Ele está dizendo que nós teremos vida após essa. Mas ainda somos pecadores. Enquanto estivermos na terra, nós somos pecadores. Por isso que nós temos que se livrar do pecado, do fruto da carne, e viver o fruto do Espírito. E está tudo na palavra de Deus. E quando você lê a palavra de Deus e você se relaciona com o Espírito Santo, você muda, você é transformado, irmão, da água para o vinho. Depois, conforme você vai vivendo, conforme você vai andando com certos lugares, com certas pessoas, você vai enfraquecendo um pouco, mas você sabe o caminho, você sabe o alvo, você sabe o que você tem que fazer. E às vezes você dá uns deslizes, porque somos fracos, somos pecadores, mas você se arrepende e volta. É isso que é interessante, é isso que Jesus quer. É isso que Deus está com a luneta em todos nós. Porque Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Só isso que eu estava falando isso para vocês. Visto que a morte, versículo 21, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Quer mais que isso? Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo nas primícias, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Será que vale a pena ser de Cristo? Para mim vale muito a pena, e eu quero mais e mais. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Olha só o futuro de tudo isso, o que Cristo está nos oferecendo, nos dando. Versículo 25: porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Aleluia. O último inimigo a ser destruído é a morte. Olha só, o último inimigo a ser destruído é a morte. Porque a morte, todos falam que acabou tudo. Não, vai iniciar uma nova vida. Aleluia. É desse jeito. Porque, versículo 27, todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O que ele quis dizer isso aí? Todos nós devemos nos sujeitar ao Filho, ao Cristo, crer de todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso espírito, nos entregar mesmo a Cristo, crer nele, crer que nós vamos ressuscitar, crer que Ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Isso nós temos que crer de todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, nos entregar por completo, na plenitude desse pensamento e do que está escrito na palavra do Senhor. É isso que Ele está nos ensinando, nos mostrando. Paulo está escrevendo para que nós possamos realmente seguir, andar e pensar e analisar.
E não ficar aí achando que esse mundo tem alguma coisa para você conquistar, que você tem, tal, sei o quê. Você já imaginou se você conquista várias coisas, tá? Você tem um limite de vida. Você vai deixar tudo aí. Se você conquistar tudo e ainda conquistar isso aqui que Paulo está falando, se sujeitar a Cristo, irmão, você é mais que vencedor. Você é um bem-aventurado. Mas nem sempre é assim. Quando nós nos dedicamos aqui, nós não dedicamos às coisas do mundo. Quando nós nos dedicamos às coisas do mundo, nós esquecemos muito dessas partes. Vivemos mais na carne do que no espírito. Então, quando nós vivemos mais na carne, mais para as coisas materiais, nós não temos tempo para alcançar essas partes aqui. Não, 100% não, na plenitude de maneira nenhuma. Ficamos divididos. Nos entregamos para as coisas do mundo. Estamos tão ocupados com as coisas do mundo que esquecemos dessas coisas que Paulo foi instruído, que foi usado pelo Espírito Santo para escrever essas passagens para nós analisarmos se nós estamos fazendo certo ou errado aqui na terra, se é desse jeito ou daquele jeito. Mas Deus é amor, Deus, ele passou por aqui. Deus é amor, Deus é isso. Deus é amor sim, irmão. Mas se você não cuidar, não se revestir todos os dias, não se entregar, não vai acontecer absolutamente nada. Agora nós vamos entrar na ressurreição em relação à vida prática. É o que eu acabei de falar. A ressurreição em relação à vida prática. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Vou ler de novo. De outra maneira, o que farão os que se batizam por causa dos mortos? É uma pergunta. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Aleluia! Vamos lá. Por que batizar então, se os mortos não ressuscitam? É uma boa pergunta que Paulo está fazendo. Por que então se batizar? Porque quando nós batizamos, nós aceitamos Jesus como único e Salvador de nossas vidas, somos emergidos nas águas, todo o seu passado fica, você se torna uma nova criatura. E quando você se torna uma nova criatura, você crê nessa passagem. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós não expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro, eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. Se como homem lutei em Éfeso e com feras que me aproveita isso, se como homem lutei em Éfeso com feras e me aproveita isso, não, o que me aproveita isso? Sendo que ele, por exemplo, Paulo está falando o seguinte: eu passei por vários problemas, eu fui apredejado, jogado no fundo da cidade, eles achavam que eu estava morto, e eu não estava morto. Deus me ressuscitou naquele momento. Eles me apedrejaram até a morte e me jogaram no fundo da cidade. Esse já morreu. E eu levantei por causa do propósito de Deus.
E depois eles me perseguiram e souberam que eu tinha levantado, que eles me mataram, me desceram pelo muro com um cesto. Por que eu fiz tudo isso? Com que razão que eu fiz tudo isso? Para quê? É porque eu creio, Paulo está falando, porque eu creio na ressurreição do homem. Se os mortos não ressuscitam, comamos, bebamos, que amanhã morremos. E aí? O que ele quis dizer aqui, quer dizer, fazemos festa, fazemos o que tem que fazer, que nem lá no princípio, no dilúvio, dava-se em casamento, prostituição, tudo, Sodoma e Gomorra também. Quer dizer, se a gente não ressuscita, para que nós vamos ficar aí? Né? Ele está dizendo alimentar a carne. Vamos alimentar a carne não só com comida, mas com bebedice, com festa, né? Prostituição, droga, assassinato, né? Vamos aí. Aí ele fala no versículo 33, para você e para toda a humanidade: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Você está me entendendo? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. É o que eu falo. Esse membro menor do nosso corpo, que é essa língua, ela é traidora, super traidora. Aleluia. É fofoca, é diz-que-me-diz, é acusação sem você dever, né? É perseguição. É a língua, irmão. Quando ajunta 4, 5 línguas, meu Deus do céu, né? É isso que ele está falando. Corrompe os bons costumes. Então, o que ele fala em seguida, ele fala assim: tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque algum ainda não tem o conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Aleluia. Irmãos, tem gente que ainda não conhece a Deus, e você que conhece pode muito bem instruir, e tem gente que não quer aceitar, e tem gente que já conhece Deus e também não quer aceitar, quer fazer do jeito dele, quer mudar a Bíblia Sagrada, as palavras. Lá em Apocalipse capítulo 22, só para te avisar, está dizendo que se mudar uma vírgula, um ponto, qualquer coisa que você mudar da palavra de Deus, todos os flagelos que tem nessa palavra vai sobre a sua vida. Está lá em Apocalipse 22, lê lá para você ver. Então o que Paulo está falando, para que nós não venhamos nos enganar com conversações, é melhor que você se instrua na palavra de Deus, é melhor que você ande na palavra de Deus. Tornai-vos sóbrios, sobriedade, como um justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. É verdade, irmãos. É o que Jó falou. Antes eu só ouvia falar do Senhor, mas agora eu te conheço. A verdade que Paulo está falando aqui, para nós conhecer a Deus, se aproximar dele. O Espírito dele está aí, o Espírito Santo está aí, para que ele venha nos ensinar, nos mostrar o caminho. Ele quer que nós nos aproximamos e entramos na plenitude do amor dele. É o que está faltando no nosso meio nos dias de hoje. Buscar a plenitude do amor de Deus, ter tempo para ele,
Por isso que ele fala a vergonha vossa. Vamos lá agora aprender, irmãos, a respeito da ressurreição do nosso corpo. Aleluia. Nós temos 5 minutos para terminar. Os ressuscitados terão corpo. Ei, presta atenção, hein? Você morreu, aleluia, você vai ser enterrado, né? Ou vai ser queimado. Aí, toda aquela carne lá vai desaparecer, vai ficar os ossos, né? Mesmo queimado, fica os ossos, alguns, né? Aleluia, não fica? Mas a alma não é queimada, também não é nem enterrada, ela não morre. E aí? O espírito volta para Deus, foi Ele que soprou em nós. Mas a alma, ela não queima e também não destrói debaixo da terra. Aí, irmãos, olha só que interessante: os ressuscitados terão corpo. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. Aleluia. Olha só que interessante: o que você semear aqui na terra em vida, aleluia, o que você semear aqui na terra em vida, todos nós vamos morrer, não é isso? Como uma semente, toda semente tem que morrer primeiro, para depois dar fruto, não é isso? Primeiro você enterra a semente lá, ela vai morrer, e depois, quando ela surgir, uma árvore frutífera, uma árvore para dar sombra, não é lindo, maravilhoso? O que ele está dizendo aqui é a mesma coisa. O que você semear, aleluia, como ressuscitarão os mortos? Em que corpo vem? Ele fala: insensato, o que semeia não nasce, se primeiro não morrer. O que você semear antes de morrer, aleluia, e depois que você morrer, presta atenção, você quer ressuscitar? O que você semeou aqui na terra? O que você semeou aqui, tudo que está escrito na palavra de Deus? E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprove dar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Aleluia. Se o seu corpo não tiver pecado, não tiver mácula, não tiver... Você está me entendendo? Vai ressuscitar. Vai lá para o céu. Mas se ele chegar e falar assim: afasta de mim, que eu não te conheço, como ele falou aí na passagem, numa das passagens, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz milagre, em teu nome eu ajudei os pobres, em teu nome eu visitei os carcerados, mas ele pecava. Jesus fala assim: afasta de mim que eu não te conheço. Sabe para onde você vai? Lá para o ranger de dentes. Ele está te esperando lá também, viu? Você vai para lá. Por isso ele está dizendo que nós precisamos semear
para que possamos dar bons frutos, ou seja, ter galardões lá em cima. Nem toda a carne, versículo 39, nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra dos aves e outra dos peixes. Aleluia. Nem toda a carne é igual, né? Certo? Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Sabe o que ele está dizendo aqui? Aqueles que são da glória celestiais vão estar lá no reino. Aquele que é os outros da glória terrestre estarão aqui. Aleluia. E aqui vai ser o que, irmãos? Vai ser o inferno, vai ser o ranger de dentes, vai ser tal da tribulação. Uma é a glória, versículo 41, uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Então, entre o pecador e aquele que não peca vai ter diferença. Aleluia. Aquele que semeia e aquele que não semeia, aquele que crê e aquele que não crê. Aleluia. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Vamos lá. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Eita Deus poderoso! O primeiro Adão foi alma, vou falar assim, o homem foi carne, alma vivente. O segundo Adão, ele é espírito, que é Jesus Cristo. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. O primeiro Adão era natural, não é espiritual. Depois o espiritual, que é Jesus Cristo. Aleluia. Ele veio para resgatar o jardim que Adão entregou para o Satanás. O primeiro homem formado da terra é terreno, e o segundo homem é do que? É do céu. Olha a diferença. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Você quer ser homem terreno ou celestiais? Ou celestial? Para mim ser homem celestial, eu tenho que crer no Senhor Jesus Cristo, de todo o meu entendimento, todo o meu coração, toda a minha alma. Aleluia. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Aqui matou, aqui arrebentou a boca, aqui acabou. Se você não trouxer a imagem do celestial, aleluia, você vai estar trazendo a imagem do terreno. Não sei se está entendendo. Então nós não temos outra saída. É crer no Senhor Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida é Ele. Ele é o celestial. É Ele que veio na terra para nos ensinar, para nos mostrar, para deixar a palavra de Deus, para nós meditarmos e para nós escaparmos do pecado e entrar no reino dEle.
porque ele fala assim: os vivos serão transformados. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Aí, ó, segura aí. Tem gente que fala que vai herdar. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Pronto. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao soar e ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Que maravilha isso aqui, hein? O que você prefere? Ficar na incorrupção ou sair dela e viver com um corpo imortal? Porque ele está dizendo: e quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: todos nós teremos uma chance. Aleluia. Por quê? Tragado foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde você vai receber a vitória? Aonde você vai ressuscitar? Aonde você vai entrar no reino de Deus? Somente através do Senhor Jesus Cristo. Guarda isso no teu coração e vá buscar Ele ainda hoje. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia. Sai do pecado, sai da macumbaria, da feitiçaria, sai das drogas, do assassinato. Sai, se arrependa e venha para o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque o seu trabalho não vai ser vão. Tudo que você fizer aqui na terra, tudo que você fizer no nome do Senhor Jesus Cristo, tudo que você estiver disposto a fazer no nome do Senhor Jesus Cristo, crendo nele, se afastando do pecado, fazendo a vontade dele, com certeza, meu querido, com certeza, seu trabalho não vai ser em vão. Aleluia. Toma posse aí em nome de Jesus Cristo. Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa palavra, e que você possa guardar essa palavra e passar para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus entes queridos, para os seus amigos, para os seus inimigos. Passa essa palavra, fala que vai ler essa palavra a respeito da ressurreição. Aleluia. Tem muitos aí que ainda não sabem como é que funciona isso, como é que vai funcionar. O Paulo ensina certinho e nos mostra certinho como é que vai ser. Aleluia. Vamos orar. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, te agradecemos, meu Deus, por essa revelação da palavra através do Espírito Santo, para nos ensinar, para nos mostrar o caminho, para nos fortalecer a nossa alma, o nosso espírito, para nos fortalecer na presença do Senhor, para realmente, Senhor, meu Deus, nós vivemos na sua mente, nós vivemos algemado do Senhor, realmente, Senhor, meu Deus, nós buscarmos somente o Senhor e cremos no Senhor, porque já não somos mais cidadão da terra, já somos cidadão do céu. Quem crê no Senhor já se torna um cidadão do céu, só na esperança da volta do Senhor, a segunda volta do Senhor, para buscar a tua noiva. Que o Senhor seja glorificado, toda língua venha confessar
todo joelho venha se prostrar para arrependimento dos seus pecados e possa entender, Senhor, que somente o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho que nós percorremos. Temos que crer no Senhor, buscar o Senhor, se nós queremos a nossa vida eterna, a nossa salvação, se nós queremos uma vida após essa, no Teu reino, fazendo a Tua vontade, Teu querer, glorificando o Teu nome, exaltando o Teu nome, aleluia. Assim como os Senhores estão lá 24 horas, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, aleluia, e que nós possamos fazer o melhor para o Senhor aqui na terra, possamos vigiar, Senhor, agora, a partir de então, olhando somente para o Senhor, que é o alvo, olhando para cima, Senhor, não olhando na horizontal, porque da horizontal não nos vamos levar absolutamente nada. Da horizontal, Senhor, tudo vai ficar aí, e nós subiremos para o Senhor. Toda a honra, toda a glória seja somente para o Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha tocar no coração de cada pessoa que nos assiste e que vai nos assistir, e suas famílias, que venham ser abençoadas, que venham guardar a palavra, venham se instruir na palavra, meditar na palavra de dia e de noite, buscar o Senhor, aceitar o Senhor como o Senhor e Salvador de suas vidas, porque o caminho e a verdade é somente o Senhor, Pai. Que todas as vidas sejam alcançadas, transformadas pelo poder do Senhor, que haja arrependimento, Senhor, dos seus pecados, que haja uma busca do Senhor, Pai, que haja, meu Deus, tudo que possa fazer para que eles possam entender, meu Deus, que o amor está no Senhor, e nós devemos buscar esse amor, devemos buscar esse caminho, devemos estar com o Senhor, Pai. Toca no coração dos teus filhos, toca no coração de todas as nações, toca no coração, Senhor, e eles possam guardar essa palavra, meu Deus, e que nós possamos, todos nós, ressuscitar com o Senhor, aleluia, e estar no teu reino, somente para te adorar, para te glorificar, para te exaltar. E toda a honra, toda a glória seja somente para o Senhor. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos por mais esse privilégio de estar pregando a tua palavra aqui no país Japão, Senhor. E o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Toda a língua possa confessar ao Senhor como o único suficiente Salvador de suas vidas, em nome de Jesus. Te peço e agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar de pé, estende a sua mão, aleluia, glória a Deus. Perdão que eu passei um pouquinho do horário hoje, mas foi necessário, foi bom demais, em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos, receba, aleluia, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, o nosso Consolador, que esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus Cristo. Até domingo, às 10h30 da manhã. Eu estou tão assim, voado com a palavra do Senhor, que serviu até para mim, que eu estou aqui já querendo subir. Então, que Deus abençoe a sua vida, um beijo no coração, até domingo, em nome de Jesus, aleluia, tchau. Nossa, eu pensei que aqui